Liberdade. Talvez apenas agora reconheçamos o seu verdadeiro valor, não é? Enquanto estamos confinados dentro de casa, bate em muitas pessoas aquela tristeza, aquela angústia, a depressão e a insegurança. E nos nossos bate-papos, nós temos trazido aqui pessoas que podem influenciar para melhor o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre o papel, por exemplo, né, do budismo, o papel que ele pode exercer positivamente na sua vida. E para isso, eu convido mais uma vez, depois de muitos anos que eu o entrevistei, monge Enjo Stahel. Obrigado por comparecer aqui na nossa página, no nosso perfil, para bater um papo, para falar sobre a meditação, sobre o budismo, no momento em que as pessoas estão confinadas, literalmente, dentro de casa. Boa noite, monge. Prazer em revê-lo outra vez. Boa noite, Alessandro. Um prazer estar aqui com você novamente, com os nossos ouvintes, compartilhando um pouco aqui os nossos momentos de quarentena, né? Eu acho que, como você disse, né, o budismo pode nos agregar muita coisa a respeito de como podemos viver melhor esse período, né, de quarentena aqui, que todos são forçosamente obrigados a ficar em suas casas, né, para evitar que esse vírus continue a se propagando, né, e cause prejuízos ainda maiores, né, à sociedade e à vida das pessoas. Monge, eu gostaria de, antes de nós entrarmos nessas questões mais diretas, para tentar ajudar as pessoas que estão em casa nos assistindo, primeiro de saber como houve a sua inicialização, por exemplo, no budismo, né? Em que momento da sua vida houve a procura? Como é que é naquele momento? E o que você estava procurando? Eu acho que a minha busca começou muito cedo, já na época da escola, né? Na época do colegial, antigamente chamava colegial. Eu tinha muitas questões de ordem filosófica, eu me questionava muito sobre a questão do universo, sobre a vida, sobre quem era eu de fato, né? Quem somos nós, né? Como pessoas, como seres. E isso me levou a fazer um trabalho na escola, quase uma dissertação assim sobre a vida, sobre o conceito da morte nas diversas religiões. E aí eu fui estudando várias religiões, desde o Egito Antigo, judaísmo, cristianismo, hinduísmo, e também o budismo. E quando eu cheguei no budismo, realmente eu me identifiquei muito com as teorias de Buda, né? Porque ele falava das coisas simples, de como nós podemos viver melhor, como nós podemos alcançar a felicidade nesse mundo que nós vivemos. Mais tarde, depois... tudo isso? Oi? E encontrou o que estava procurando? Olha, na época eu até pensei em me dedicar mais ao budismo, em especial o Zen, né, que faz uma prática de meditação bastante profunda, bastante séria, né, de prática de meditação. Eu pensei em me aprofundar e fui procurar em São Paulo, ver se eu achava algum lugar, mas eu fiquei zanzando na cidade. Na época eu não tinha internet como tem hoje em dia. Hoje teria sido fácil encontrar. Fiquei zanzando lá no bairro da Liberdade, na Vila Mariana, em outros lugares lá em São Paulo, mas não encontrei nenhum templo, nenhum mestre, nenhum professor que tivesse disponível, né, para me ensinar. E aí eu desisti, porque eu já estava no último ano de colegial, fiz faculdade, estudei engenharia agronômica, trabalhei mais de 10 anos na área de engenharia agronômica, viajando pelo Brasil, mas eu não me realizava dentro da profissão, né, e alguma coisa estava faltando. E de tempos em tempos eu voltava nesse questionamento sobre realmente o propósito da minha vida, né, o que realmente eu gostaria de fazer, o que é a minha verdadeira aspiração. E aí, em 95, eu larguei tudo, larguei profissão, larguei o trabalho que eu estava fazendo e peguei o carro, fui para São Paulo, comecei a procurar novamente
e encontrei uma monja, né, que tinha acabado de chegar do Japão e estava ajudando lá no Templo da Liberdade, no Templo Bushinji, na Rua São Joaquim. Conversei com ela e imediatamente já me organizei para começar minha prática lá com ela, meus estudos lá com ela e com o marido dela, na época, o monge Shozan, e acabei me tornando o primeiro discípulo, né, da monja Koen, e no ano seguinte já fiz os votos, né, de monge, e depois de 3 anos praticando com ela, fui para o Japão e fiquei mais 4 anos estudando no Japão. E em 2002 eu voltei para o Brasil e comecei a construir um templo lá na cidade de Pedra Bela, onde nós fazemos retiros de meditação, práticas, né, mutirões, trabalhamos também com bioconstrução, educação ambiental e várias outras atividades afins, que eu acho que são atividades que cada vez vão ser mais pertinentes no mundo de hoje. É claro que a gente vai falar do tempo já já, e também vamos entrar mais profundamente no ambiente do nosso tema, mas o monge falou rapidamente da monja Koen. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la também, talvez há mais de 10 anos, seguramente mais de 10 anos. É uma impressão, uma falsa impressão, ou o budismo, a meditação, teve uma abertura, teve uma propagação, a imagem foi aberta à população com a monja Koen. Parece que ela hoje é muito antenada, é muito conectada. É uma falsa impressão ou isso realmente aconteceu? Uma popularização? Não, sem dúvida. O budismo está crescendo muito, né, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente em função de vários mestres, né, que vieram do Tibete, que vieram do Japão, né, da Coreia, e vieram falar sobre o budismo aqui no Ocidente, mas aqui no Brasil, realmente, a pessoa que mais contribuiu, né, para a difusão e divulgação e popularização do Zen budismo foi a monja Koen, né? Hoje em dia ela é muito requisitada em palestras, debates, e ela também tem um canal no YouTube, onde ela sempre está falando sobre diversos assuntos, e isso tem ajudado muito, né? Ela tem mais de, só no Instagram, ela tem mais de 1.500.000 seguidores, né? Em qualquer lugar que ela vá, ela lota ginásios, lota teatros e todos os salões, dá palestras para 3.000, 5.000 pessoas, né? Às vezes, então, ela realmente, além de escrever muitos livros, né? E está sempre no Instagram, no YouTube e nas mídias sociais, tem contribuído muito para divulgar, né? E a gente percebe isso também nos retiros, né? Quando cada vez mais pessoas vêm procurar a gente para praticar o budismo, né? Não é apenas uma teoria, mas principalmente uma forma de se viver a vida e de se praticar melhor aquilo que a gente faz. Não deixa de ser também uma celebridade nesse meio, né, da meditação, do budismo. Mas eu queria saber quais as transformações que a meditação incorporou na sua vida. Olha, isso já começou bem cedo, né? Nessa época que eu comecei a me interessar por budismo, eu comecei a praticar yoga também por conta própria, porque yoga era uma coisa não muito conhecida, né? Aqui no Brasil, tinha poucos mestres, e esses estavam no Rio de Janeiro, estavam em São Paulo, estavam em outros lugares, e eu comecei a praticar sozinho, seguindo um livro, e também comecei a meditar, né? E eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de concentração na escola, eu era muito inquieto, não tinha um pouco de déficit de atenção também, que me atrapalhava muito no aprendizado na escola, né? E depois que eu comecei a meditar, realmente mudou bastante a minha forma de lidar com as coisas, né? Com os problemas. Eu fiquei muito mais tranquilo, muito mais centrado, e até as pessoas começaram a achar que tinha uma coisa errada comigo, né? Que eu estava muito calmo, muito zen de repente.
vieram perguntar se eu estava precisando de ajuda, qualquer coisa, né? Mas eu, na verdade, estava muito bem, inclusive melhorou o meu rendimento na escola, melhorou muito depois que eu comecei a meditar. Bom, eu queria falar também do espaço que foi construído. Aliás, são 2 espaços, né? Um em Pedra Bela e um em Bragança Paulista. Até o de Bragança Paulista eu já tive a oportunidade de frequentar. Mas eu queria falar do templo que vocês fizeram em Pedra Bela. Rapidamente, no início dessa entrevista, o monge Angel deu uma pincelada, mas eu gostaria que fosse mais abrangente do que vocês fazem lá. Quais as atividades, quem pode participar, né? E os resultados que o monge tem visto nas pessoas nesses anos todos. Bem interessante essa sua pergunta, Alessandro, porque é uma coisa que eu também me pergunto, né? Que muitas pessoas vão lá participar dos retiros, algumas voltam, outras não voltam, e a gente às vezes nem sabe, né, direito o que está acontecendo. Então, hoje, eu estava justamente mandando mensagem para as pessoas que participaram dos retiros nesses últimos 2 anos, para ter um retorno, assim, de como eles estão enfrentando essa quarentena e de como que o retiro, né, e a prática da meditação, e isso que eu passei para eles em termos de ensinamentos budistas e tudo mais, como isso está afetando a vida deles agora nesse momento. E já várias pessoas me responderam, né, falando que justamente agora, nessa quarentena, estavam se lembrando do retiro. Porque no retiro, a gente faz justamente isso, a gente reduz a nossa atividade ao mínimo necessário. Né? Em vez de tentar fazer o máximo de coisas no mínimo tempo possível, você faz justamente o contrário, você se concentra numa coisa só, faz uma coisa de cada vez, e de uma forma bastante concentrada. Então, quando você está comendo, você apenas come. Não fica conversando, não fica olhando para lá e para cá, não fica ouvindo música, não fica olhando no celular. Você apenas se concentra na sua comida e de como você está comendo. Quando a gente está andando, você se concentra apenas no andar. Se você está sentado em meditação, você apenas se concentra na sua postura, na sua respiração e na sua mente. As únicas coisas que você faz naquele instante. Quando você, por exemplo, está no banheiro tomando banho, você se concentra apenas no ato de tomar banho. E isso é uma coisa bastante interessante, porque lá está o nosso aprendizado, né? Em estar com a mente plenamente atenta, concentrada naquilo que se está fazendo. Não é? Você está vivendo o presente. Se você está com a tua mente dispersa, preocupado com uma coisa futura, você gera ansiedade. Se você está preso em uma coisa do passado, você gera apego, né? Você gera tristeza, porque é uma coisa que a gente não pode mudar mais. Agora, se você está com a sua mente presente nesse exato instante, a sua vida é plena, porque a nossa vida acontece no agora, não é? E agora a gente está influenciando e mudando a nossa vida para o futuro. E é essa prática que nós fazemos nos retiros. Né? Por isso que o retiro é todo em silêncio. Né? Nós evitamos contato com as outras pessoas, né? Apenas cada um se concentra na sua prática, né? E procura fazer tudo da forma mais concentrada e mais atenta possível. Né? É aquela coisa de praticar a mente atenta, a mente plena. Né? Tem até um termo em inglês que chama mindfulness, né? Que também é uma prática que está se divulgando muito ali nos Estados Unidos, na Europa, né? As grandes empresas estão fazendo cursos, né, para os seus colaboradores, né, na área de mindfulness, que na verdade derivou justamente dessa prática do Zen de meditação. E quanto tempo dura cada atividade, por exemplo, de retiro? Porque é muito comum a gente observar as pessoas que fazem um primeiro trabalho, por exemplo, de meditação, alegarem justamente isso, a falta de concentração, de focar naquele exato momento, deixando todo o resto de lado para focar naquele momento. Quanto tempo, por exemplo, dura, então, esse processo, esse retiro, onde, em tese, não se deve pensar em mais nada?
O retiro são normalmente de 3, 4 até 7 dias, né? Normalmente nós fazemos os retiros nos feriados, aí vai depender do tamanho do feriado, né? O ideal realmente seria que fosse pelo menos de 4 dias, de 4 a 7 dias, né? Porque é o tempo que o nosso corpo e nossa mente leva para realmente se adequar a essa nova prática, né? Que você começa a sentir os benefícios dessa prática, de você realmente fazer essa redução dessa atividade, você desacelerar e começar a ficar com seus sentidos mais atentos, mais presentes naquilo que você está fazendo, tá? Então, durante o retiro, nós temos vamos dizer assim, uma programação bastante pautada, né? Nós acordamos às 5 horas da manhã, nós fazemos a primeira meditação às 6, né? Depois nós temos 2 períodos de meditação de 30 minutos, depois fazemos uma cerimônia, né? Uma cerimônia da manhã, aí fazemos uma refeição, que leva também algo em torno de 40 minutos, né? A refeição da manhã. Depois fazemos atividades leves no jardim, como varrer folhas ou tirar mato, né? Que também é uma forma de você treinar a manter a mente atenta naquilo que você está fazendo, desde um pequeno matinho, né? Desde uma folhinha que você está varrendo. É importante você estar com a mente concentrada naquilo e não pensando em outras coisas, né? Então, você também está praticando, né? Isso que nós chamamos de prática. Depois temos também mais um período de meditação, uma palestra, né? Sobre algum tema relevante, sobre os ensinamentos budistas, né? O budismo fala muito sobre impermanência, fala muito sobre a interdependência de todas as coisas, fala sobre o sofrimento humano e como a gente pode melhorar a nossa vida, a qualidade da nossa vida, praticando da forma correta, né? Depois, à tarde, também temos atividade leve no jardim, que leva mais ou menos uns 40 minutos, essas práticas no jardim. Temos também 1 hora de prática de yoga ou de exercícios leves que ajudam a preparar o corpo, né, para a prática da meditação. E depois temos o jantar. E à noite, das 8 às 9, temos mais 2 períodos de meditação de meia hora. Né? Então, são 5 a 6 períodos de meditação, que a gente chama de zazen, de 30 minutos. Né? Agora, quem quiser meditar mais, pode também meditar mais. E 2 períodos de trabalho leve no jardim, uma palestra e a prática de yoga à tarde. Agora eu queria entrar no nosso tema, então, que está na tela, inclusive, né? O que é que o budismo pode ensinar sobre isolamento nesse instante? Eu abri, inclusive, a nossa entrevista falando que é possível, né? A gente não pode generalizar, que em algumas casas existam, nesse momento, conflitos, exista tristeza, exista insegurança, por questões econômicas, né? Enfim, uma série de sentimentos negativos. E as pessoas buscam, então, como ter paz no coração num momento como esse e dar prosseguimento depois, porque isso vai passar, evidentemente, né? O que é, então, que o budismo pode ensinar nesse momento, monge? Eu acho que muito do que o budismo fala, né, nos ajuda realmente a enfrentar melhor as dificuldades da vida, né? Por exemplo, o budismo fala muito da impermanência, né? Então, você compreender e entender a impermanência nos ajuda muito a viver melhor a nossa vida. Eu vou contar uma pequena parábola, né, budista. Conta a história de um rei, né, e esse rei estava fazendo uma nova coroa para ele, ia ser entronado e queria fazer uma coroa, e queria escrever uma frase nessa coroa, e queria que essa frase tivesse sentido, e tivesse importância e fosse verdadeira em todas as situações imagináveis pelas quais a gente passa, né? Que o mundo passa.
e então ele ofereceu um grande prêmio, né, para quem desse essa frase perfeita. Então, perguntou para os filósofos, para os escritores, para um monte de gente fazer, então, uma frase, né? Mas aí iam falando isso e aquilo, mas ele não gostava de nenhuma dessas frases, né? Eu falava assim, viva longa o rei, né? Mas aí ele, filho, mas o rei também morre, né? Aí ele falou, aí o outro falou assim, toda glória, glória, glória no mundo ao rei. E aí ele falou, mas também tem guerras, né? Tem esses momentos. E não estava satisfeito com nenhuma frase assim. Aí o pessoal falou, bom, então só se a gente falar com o monge, né, que vive lá na montanha, um eremita, quem sabe ele possa ajudar. Só que o monge disse que não iria até o castelo. Aí o rei teve que pegar suas coisas e ir com os seus ministros até a cabana do monge, e então pediu para o monge fazer uma frase para ele, né? Uma palavra para ele colocar na coroa dele. Aí o monge disse, olha, a única coisa que realmente pode fazer sentido para você é tudo passa, né? Então, se você pensa que tudo passa, também as dificuldades não são tão difíceis, porque você sabe que isso também passa, né? E se você vive um momento de alegria, você também não se exalta demais, porque você sabe que também os momentos de alegria passam. Então, você pode viver a sua vida com mais serenidade, se você tem isso em mente, não é? Outra coisa que o budismo também pode nos ajudar muito é a respeito da condição do sofrimento humano, né? O Buda, histórico, que viveu há 2.600 anos atrás, ele começou a sua peregrinação, né, ensinando o budismo, primeiro falando sobre o sofrimento, né? Então ele proclamou as 4 nobres verdades, que é uma coisa que qualquer um pode perceber, não é uma coisa que foi revelada para ele, que é uma coisa que precisa ser iniciado para saber, mas o Buda falou o seguinte, que no mundo há sofrimento, que existe uma causa para esse sofrimento, existe um estado de grande paz, onde esse sofrimento é removido, e existe um caminho para se chegar a esse estado de grande paz, né? E isso precisa ser procurado dentro de cada um, né? Que a felicidade não vai ser encontrada fora de nós, mas sim a felicidade só pode ser encontrada à medida que nós vamos nos aprofundando dentro de nós mesmos, né? E descobrindo quem realmente somos nós. Então, essa compreensão que o monge acabou de falar, aliada à questão do tudo passa, deve ser bem compreendida para a gente entender esse e outros momentos, né? Mas no caso, por exemplo, de isolamento, né? Todo mundo está dentro de casa agora, as pessoas, e eu discuti isso com outros convidados, eu tive aqui o pastor Josué Gonçalves, que é terapeuta familiar, o psiquiatra Dr. Breno Montanari Ramos, também a doutora Melina, que é psicóloga, e até falei na questão do convívio familiar, especialmente entre casais, né? Porque você conhece a tua mulher, tua esposa, e a esposa conhece o seu namorado, os dois querem se casar para, em tese, ficarem juntos a vida toda. E num momento como esse, jamais vivido, nem em tempos de namoro, há a possibilidade de os dois estarem literalmente 24 horas dentro de casa, e o que acontece? Geralmente os conflitos, porque é uma convivência que não se aprendeu a ter, né? A vida o dia tem 24 horas, né? É claro que as pessoas não vão ficar meditando o tempo todo, mas há uma sugestão, principalmente para quem não tem esse hábito, para a pessoa começar a olhar para dentro de si, e que técnica pode ser indicada nesse momento? Olha, eu estou nessa mesma situação, né? Eu estou aqui com a minha esposa, né? Os monges budistas podem casar, né? E no nosso caso, eu acho que
nosso relacionamento nunca teve tão bom, né? Porque finalmente podemos nos dedicar mais um ao outro e conviver mais junto e estamos apreciando até muito esse momento, né? De maior união, assim, porque ela não está mais tão presa às aulas de yoga que ela dá aqui, e eu também não estou mais tão atarefado com outras atividades fora aqui de casa, então a gente está até apreciando bastante, né? Mas realmente eu acho que a prática da meditação é uma prática muito importante e ela pode ser feita por todas as pessoas, né? Ela nos traz uma maior clareza sobre os nossos sentimentos, né? Então, num relacionamento, né, dentro da família, às vezes entre casais, ou pais e filhos, ou entre irmãos, né, que agora são obrigados a ficarem mais juntos, né? Claro que isso pode gerar tensão, mas no fundo isso não é negativo, não é ruim, porque justamente são essas tensões e esses pequenos conflitos do dia a dia que nos ensinam sobre nós mesmos, porque nós estamos tendo um feedback. Então, são momentos da gente praticar também tolerância, praticar compreensão, praticar uma maior paciência, né, com relação às outras pessoas, tentar se colocar no lugar das outras pessoas, praticar a empatia, praticar a empaixão, a compaixão. E então, são momentos que a gente pode aprender a se tornar uma pessoa melhor, né? Porque a gente tem a mania de achar que sempre o outro que está errado, né? Sempre o outro que falou uma coisa errada, o outro que fez uma coisa errada, é outro que deixa a bagunça no quarto, outro que não lava a louça, é outro que não lava a roupa, é outro que não faz isso. A gente está sempre criticando e está sempre culpando os outros, né? E é um momento de falar assim, o que eu posso fazer para o mundo ser melhor? O que eu posso fazer para que o meu relacionamento dentro da casa seja melhor? O que eu posso fazer para que tenha mais harmonia, né? Então, é praticar o respeito, praticar a boa educação, praticar esses pequenos atos no nosso dia a dia que fazem com que o nosso convívio seja melhor, né? Não tentar se impor ao outro, não tentar fazer coisas que atrapalhem o outro, né? Ouvir música em alto volume dentro de casa, se você sabe que tem outras pessoas que podem estar se incomodando com aquilo, perguntar se outra pessoa também gosta daquilo ou não gosta, né? Fazer pequenas gentilezas, né? Como fazer um favor, às vezes, para um colega, para um cônjuge, para o irmão, para a irmã, né? São coisas que vão melhorando o nosso relacionamento. E depois a gente pode até sentir muito prazer nisso. De repente, esse momento que nós somos obrigados a ficarmos juntos em casa, podem ser momentos que a gente pode estreitar os nossos relacionamentos, melhorar os nossos relacionamentos, né? E sentir até um grande prazer e uma alegria dentro disso. Afinal, a nossa vida é muito passageira. Exatamente. Nossa vida é efêmera. Você vê, nós estamos vivendo um momento único na história, né? Há mais de 100 anos que não há uma epidemia assim na face da Terra. Os nossos pais, às vezes, já não viveram isso, né? Nem os nossos avós. Então, nós estamos vivendo um momento realmente único nesse mundo que está acontecendo agora e que nós somos, de repente, obrigados a mudar a nossa forma de viver e que a gente pode estar junto, né? Daqui a pouco acaba a pandemia, cada um vai para o seu lado e, de repente, grandes oportunidades podem estar se perdendo. Grandes oportunidades de crescimento interior, de você apreciar a presença do outro, né? De estar junto com a outra pessoa. Isso, no fundo, a gente está reclamando agora, mas se a gente está sem, a gente sente até falta, né? Depois. Monge Enjo, só quem está ligado ao budismo pode partir para meditação? Tem algum tipo de associação? A pessoa, ela é cristã, ela é espírita, ela não pode, ela pode. Como é que se dá esta relação? Não, de modo algum. Nós estamos abertos, né, a receber pessoas de todas
as religiões e todas as crenças, né? Inclusive pessoas que, vamos dizer, se consideram ateias também são bem-vindas, quer dizer, não tem nenhum impedimento, né? O próprio Buda, quando ele começou a pregar e falar, ele disse que ele não está querendo fazer uma religião nova. O que ele quer, na verdade, é ser como um médico que leva uma medicina para as pessoas viverem melhor as suas vidas. Então, o budismo não obriga você a acreditar em algo que está fora da sua compreensão, né? O budismo apenas te dá instrumentos, te dá uma diretriz de como você pode viver melhor a sua vida. Então, você não precisa se tornar budista. Então, nós aqui recebemos, aqui na Casa Taikanji, aqui no Tabuão, né? Nós recebemos pessoas para vir meditar aqui toda terça e quarta-feira, às 7h30 da noite. A gente recebe aqui pessoas que querem meditar sem que elas precisam se tornar budistas, podem ser cristãs, evangélicas, protestantes, espíritas, pessoal da Umbanda, pode ser pessoal que não tem religião nenhuma, todos são bem-vindos para se sentar e aprender a meditar aqui com a gente. Qual é o papel da respiração na meditação? E aí eu pergunto também, é possível antes meditar, respirar, quer dizer, a respiração é fundamental para a meditação? É fundamental, Sabela. Realmente a respiração é muito, muito importante, né? Eu vou explicar por quê. A meditação ela se baseia em três parâmetros, né? Que é a postura, né? Nós temos que ter a postura correta, isso tudo que a gente ensina aqui, qual que é a postura correta. E depois, tendo a postura correta, a gente adota a respiração correta. E depois, a concentração correta, né? São esses três os parâmetros sobre os quais é o tripé, né? Sobre os quais se apoia a meditação. E a respiração é esse elo entre a postura e a concentração. Então, se nós não fazemos uma boa respiração, nós não conseguimos fazer uma boa concentração. E uma boa respiração é o seguinte, é você respirar de uma forma bem lenta e profunda, né? Então, para isso, você precisa usar toda a tua capacidade pulmonar, tá? Então, a gente também ensina como realmente você consegue esvaziar completamente seus pulmões e depois preenchê-los novamente com ar novo, para depois fazer uma boa respiração e, assim, conseguir tranquilizar a sua mente, diminuir também a frequência cardíaca e, assim, entrar no estado de grande tranquilidade e grande paz mental, né? É o que você consegue experimentar depois na meditação. Em relação à postura, que é um item desse tripé, há também pessoas que, num primeiro momento, não conseguem, né, fazer as posições tradicionais da meditação. Existem alternativas? Com o tempo, esta pessoa desenvolve? Como é esse processo de adaptação? E de conhecer o corpo também, né? Sim. Cada um tem que trabalhar de acordo com a sua capacidade, com as suas possibilidades, né? A princípio, a meditação é uma prática universal, né? Mesmo uma pessoa na cama, por exemplo, pode praticar. Então, a gente realmente recomenda que a melhor postura é em cima de uma almofada, né? Com as pernas cruzadas, tá? Às vezes, se você consegue essa postura depois de um certo treinamento, né? Se você tem flexibilidade, vai treinando e você persiste na sua prática, você consegue, então, fazer a postura com as pernas cruzadas sobre uma almofada, né? Se isso ainda é difícil, você pode começar, por exemplo, com um banquinho. Nós temos banquinhos onde você fica de joelho, então não vai o peso todo sobre as pernas, você fica, então, apoiado no banquinho, com as costas eretas e medita nessa posição. É excelente também, pode fazer meditações maravilhosas, né, usando o banquinho. Agora, quem tem problema até para ficar com as pernas, com os joelhos no chão, assim, semi-dobrados, pode se sentar na cadeira,
né? É muito fácil, muito confortável você também sentar na cadeira. Então, para quem às vezes está começando ou tem dificuldade com os joelhos, pode sentar na cadeira sem problema nenhum. E quem, mesmo assim, não consegue nem ficar na cadeira, pode fazer meditação deitada também, né? Apenas precisa ter alguns cuidados para você manter a atenção plena e não cair no sono, né, enquanto está meditando. Por isso que a gente fala para meditar com os olhos semiabertos. Crianças também podem, e a partir de que idade elas podem ser inseridas na meditação? E creio que, do mesmo jeito que o monge Enjo falou que mais novo, né, era inquieto e encontrou na meditação também paz e uma concentração, acredito que seja também, ou possa ser uma saída para as crianças. Mas a partir de que idade? Olha, no Japão, nós tínhamos um jardim de infância do lado do mosteiro, e os professores, quando estavam com dificuldade de pôr ordem na classe lá, eles chamavam o monge que ia lá, então, dar uma meditação para as crianças, né? E aí a gente dava meditação para as crianças, coisa de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e mudava totalmente o ambiente da classe, né? Os professores ficavam maravilhados, assim, eles falavam que bastava fazer 10 minutos de meditação com as crianças, que elas já ficavam, o resto do dia ficavam diferentes, elas ficavam mais calmas, mais tranquilas e mais serenas, né? Não fica aquela coisa, aquela agitação toda de uma querendo chamar a atenção da outra e aquela balbúrdia, né? E aquela falação que muitas vezes toma conta das salas de aula nas crianças pequenas, né? Aqui no Brasil, as crianças são até mais agitadas que no Japão, né? Mas eu acredito que, mesmo em você fazendo, por exemplo, 5, 10 minutos de meditação numa sala de aula pela manhã e algum exercício de respiração, pode ajudar muito a melhorar o nível do aprendizado das crianças, né? E também menos desgaste para o professor, mais aprendizado para o aluno, né? E tem inúmeros benefícios. Eu acho que isso até devia ser introduzido nas salas de aula, né? Das escolas todas, né? Desde escolas municipais, particulares. Não precisa nem ter vínculo com o budismo, nem nada, mas apenas a prática da meditação pode ajudar muito as crianças, né? Assim como me ajudou, né? Numa fase de adolescente, assim, pode ajudar as crianças. Teria sido muito bom, por exemplo, se eu tivesse aprendido isso com 5, 6 anos e não ter perdido aí mais de 10 anos da minha vida, né, para descobrir isso só quando eu tive 17, 18 anos. Né? Como é que vocês estão trabalhando, lidando com essa questão do confinamento, o impedimento de aglomerações para a prática da meditação? Isso é feito, por exemplo, virtualmente? Não? Cada um faz na sua casa? Como é que está sendo aí esse relacionamento com as pessoas, o templo, o monge? Sim, infelizmente nós tivemos que cancelar nosso retiro, né, agora do feriado de Tiradentes, né, mais de 50 pessoas inscritas, tivemos que devolver dinheiro ou transferir essas inscrições para outros retiros, né, esperando que até junho tudo se resolva, né, e também as atividades aqui na Casa Taikanji foram suspensas, né, por tempo indeterminado, mas a gente está fazendo, às vezes, umas lives pela internet, né, pelo Instagram, ou até pelo Zoom, né, que também é um aplicativo que permite fazer isso, prática de meditação, grupo de estudos, né, nós estamos fazendo, e reuniões também com outras pessoas, nós estamos fazendo pela internet, né, e minha esposa está dando aulas de yoga aí pela internet também, bastante ativa, ela dá várias aulas por dia, né, pela internet, e pelo Instagram e pelo Zoom também. Entrando nessa reta final, monge Enjo, eu gostaria de pedir uma avaliação sua, do ponto de vista de quem é monge, ligado ao budismo, do que pode vir daqui para frente, né? Quando essa pandemia cessar, né? A gente sabe que é um processo, né? Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, porque não se tem uma vacina, não se tem um medicamento, então é possível que nós
vejamos a perda de muitas vidas espalhadas pelo mundo todo, e aí não tem classe, não tem regra nenhuma, né? Mas muita gente diz o seguinte: a civilização estava precisando de uma chacoalhada, nada será como antes. Mas a gente pensa que conhece um pouco do ser humano, né? O que é que nós podemos aprender com tudo isso? E será que realmente a humanidade vai evoluir? E de que forma, a partir disso, eu gostaria do seu ponto de vista? Eu acredito que, sem dúvida, vai haver um amadurecimento, né, da sociedade como um todo, porque é uma coisa tão, vamos dizer, tão universal que está acontecendo, né, no mundo inteiro, que muitos valores estão sendo revistos, né? Eu acho que está nos obrigando a reavaliar os nossos valores de vida, né? E as pessoas que têm um pouco de consciência estão começando a perceber isso, o que realmente é importante na nossa vida, né? Se comprar coisas novas, ou viajar, ou fazer coisas materiais, conseguir mais coisas materiais, ou se trabalhar mais o interior, né? Os nossos relacionamentos e quem de fato nós somos, né? E isso está despertando, e muitas pessoas estão acordando para isso, né? De repente, a coisa mais importante que nós temos é a nossa família, na nossa casa, e ter alguma coisa para comer, né? Não adianta a gente querer agora salvar a economia se estamos colocando vidas em risco com isso, né? Então, temos que ver o que é mais importante, então, uma vida ou uma economia. Claro que as pessoas têm preocupação com as suas contas, com o seu sustento, né, com o seu trabalho, isso é plenamente compreensível, né? Nós também tivemos que abdicar de receitas, né? No tempo, temos 7 famílias que dependem dos retiros, né, para sobreviver. Eu também tenho muitas contas para pagar, mas eu acho que o fato de eu ter comida aqui em casa e ter essa minha vida e estar cuidando dessa vida é a coisa mais importante. A economia depois nós recuperamos, né? Países que foram totalmente destruídos depois da Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha e Japão, se tornaram grandes potências. 10 anos depois, se tornaram as maiores potências do mundo, né? Na economia. E eu acho que a gente vai perceber que os nossos relacionamentos, né, são muito preciosos, que nossa vida é muito preciosa. E a gente vai começar a dar mais valor a isso. Então, eu acredito que muitas pessoas, né, em terminando essa pandemia, e aos poucos que a quarentena vai se abrandando, né, vai sendo removida, que as pessoas vão procurar mais, né, coisas que realmente façam diferença na sua vida, né, como valorizar mais os amigos, valorizar mais a saúde, valorizar mais a paz interior, coisas que realmente são importantes e têm um valor mais duradouro, não coisas que são muito efêmeras, né, que são muito passageiras. Quem quiser conhecer mais o Templo Taikanji, ver material visual, enfim, informações, pode fazer de que forma, hein, Monge? Olha, nós temos um site, né, o endereço é www.taikanji.com.br. Nós temos também um canal no YouTube, né, que é Templo Taikanji. Temos também uma página no Facebook, onde a gente sempre está publicando alguma matéria, alguma informação, coisas sobre retiros, sobre vivências, sobre mutirões, palestras, né, encontros e várias atividades que nós fazemos, né? E também sobre o Zen tem muita informação junto da Monja Coen, né, no YouTube. Ela tem um canal no YouTube com palestras pequenas, né, onde você pode encontrar uma palestra que ela fala sobre isolamento, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre raiva, sobre casamento, sobre relacionamento. Ela fala sobre cada assunto, né, num pequeno vídeo. É muito interessante e muito bom para quem quer conhecer, né, o budismo, quem quer aprender mais sobre o budismo, e também nos acompanhe, né, e se
quiser um dia pode vir fazer um retiro conosco lá no templo, lá em Pedra Bela, e são todos muito bem-vindos. Monge Angel, muito obrigado mais uma vez aí por me atender, mesmo à distância. A gente pode verificar aí que com essa internet, essa rede mundial, a gente acaba também encurtando as distâncias, né? E nesse momento, se não fosse essa possibilidade, cada um tem de conversar com a sua família, de trabalhar em casa, no chamado home office, de fazer entrevistas como nós estamos fazendo, talvez fosse muito mais dura esta situação. Espero vê-lo pessoalmente em breve e a gente volta a se falar e tenha uma boa semana. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sabela. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço ao nosso convidado, Monge Angel, conversando com a gente. Todos os dias tem sido assim, um bate-papo diferente com pessoas que falam desse momento que nós estamos vivendo, desta quarentena, deste isolamento social. Todo o material está nas várias páginas que nós temos, né? Está no Facebook, tem perfil, tem página, está no YouTube, está link no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Daqui a pouco eu vou subir no Instagram também. Você pode continuar sugerindo pautas para a gente conversar com pessoas que mexem com o nosso dia a dia. Excelente semana. E tem pauta musical para o sábado. Eu vou trazer um convidado, olha, do canto urbano de São Paulo, com seu violão, é fantástico. Tem também Paulinho Paes, da Holanda. Estamos já combinando uma live. Ele está em Roterdã, é um violonista, guitarrista de primeira, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigado, a gente se vê pelas esquinas da internet nos próximos dias.